Olá, gente. Eu gostaria de fazer um react de um vídeo de Caio Fábio, o pastor Caio Fábio, e demonstrar que Caio Fábio é apostatou da fé. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ele tem influenciado muitas pessoas e eu vou fazer esse react mostrando os enganos de Caio Fábio. É, quem não conhece Caio Fábio, pelo menos quem já tem a minha idade ou é mais antigo, sabe que Caio Fábio foi um pregador de renome. Eu conheci Caio Fábio no início com um livro abrindo o jogo sobre o namoro. Nesse livro, Caio Fábio, ele afirmava que a masturbação era pecado. E ele falava isso no seu livro. Já vi pregações de Caio Fábio em estádios em João Pessoa, onde o estádio estava lotado e em João Pessoa tem a chamada Lagoa. Ele, juntamente com pastores e as pessoas dando a mão nessa grande lagoa e fazendo uma oração pela cidade. Então, Caio Fábio foi um dos líderes mais respeitados do Brasil. Então, ele começou a ser muito cogitado pela Rede Globo e também por meios da mídia. E foi então que Caio Fábio caiu, teve uma queda. E aí o que acontece? Diante dessa queda, todos caem. O problema não é esse. Mas foi a postura de Caio Fábio depois. Depois que Caio Fábio caiu, ele passou então a falar mal da igreja de Cristo. Todas as igrejas. Ele então começou a falar do sistema evangélico e que ele estava fora. E aí ele então começou a fazer uma chamada Comunidade da Graça em Brasília e começou então a falar. Ele conta no episódio que sobre o seu filho, que admitiu para ele que era homossexual. E por isso ele começa a dizer que o filho dele era uma pessoa muito sincera, uma pessoa muito crente, e diz que tentou várias vezes, mas não conseguiu, e ele, sendo sincero, confessou ao seu pai que ele era homossexual. A partir disso, a partir de todos esses eventos, Caio Fábio então começou a desqualificar a palavra de Deus. Claro, ele precisava desqualificar, porque ele precisava ter como fundamento da homossexualidade do seu filho desqualificar aqueles textos mais difíceis. Para isso, ele desqualifica o Velho Testamento, o Pentateuco, ele desqualifica as epístolas de Paulo. Ele tem um texto dizendo que Paulo surtou muitas vezes. Paulo surtou. Ou seja, ele abandona a inspiração das Escrituras e ele então começa a fazer historinhas da Bíblia, né? Da interpretação da cabeça dele. Então ele começa a dizer que sobre o nome de Deus, que eu vou mostrar para vocês. E também, antes de mostrar esse vídeo, Caio Fábio tem um dizer patético. Ele diz que Deus não existe. Deus é. Ele fala isso com muito orgulho. Deus não existe, mas Deus é. Ele diz que a existência diz respeito a coisas que se podem, são tangíveis. Deus não existe, Deus é. Mas tem algo muito interessante que
um, um, uma idiotice falada por uma pessoa, mesmo por uma pessoa inteligente, porque Caio Fábio é muito inteligente, não deixa de ser uma idiotice. Porque essa dicotomia entre existência e ser, isso vem da cabeça dele. Nem os gregos acreditavam nisso. Nem os gregos. Porque, é claro, para eu ser, eu tenho que existir. Se eu não existir, o ser não é ser. O ser tem que existir. Para vocês terem uma ideia, os gregos usavam a mesma palavra, mesmo verbo para ser, o verbo ser, existir, que é o verbo grego eimi. No Novo Testamento, o apóstolo que escreveu os Hebreus diz que aquele que se achega a Deus é necessário que creia que ele existe. É o verbo grego eimi. Estin, eimi. No Velho Testamento, na Septuaginta, no Salmo 13, que para no português é o Salmo 14, diz o insensato no seu coração: não existe Deus, não há Deus. Na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, os rabinos colocaram o verbo eimi, que é o verbo existir. Para os gregos, que era a fonte da filosofia, o verbo ser é o mesmo existir. Então esse jogo de palavras de Caio Fábio é patético, é de uma pessoa que não pensa, porque para ser tem que existir. Deus existe porque ele se manifestou. Deus existe porque ele é, porque ele não é uma abstração. Se Deus não existir, ele é uma abstração. Se Deus não existir, ele é simplesmente um mito. Então, Deus, ele é porque ele existe. Ele se manifestou, ele se revelou, ele é e existe. Então, Caio Fábio está falando essa bobagem, e o pior é que as pessoas engolem. Então, os próprios gregos tinham a mesma noção. O verbo ser é o mesmo verbo existir. Ele não sabe isso porque ele é leigo. Caio Fábio é muito inteligente, mas ele não fez um seminário. Ele é leigo, ele é um autodidata. Ele lê livros como se fosse colcha de retalhos. Ele não tem uma base teológica. E por isso ele fala muita bobagem. Então vamos ver, vamos assistir alguma coisa do vídeo. Eu não vou colocar todo, porque ficaria muito extenso. Mas vamos analisar. Deus é a coisa mais linda, mas eu sinto saudade mesmo é do Senhor dos Exércitos. O pessoal fala que Deus não muda. Mas não parece que Deus mudou do Velho Testamento para o Novo? A impressão que dá não é essa? Que Jesus é como se fosse uma versão de Deus mais mansa? Olha, o Deus do Velho Testamento é o Deus semítico dos judeus, que é a cara dos outros deuses dos povos. É que o povo é muito ignorante, não estuda história, nem antropologia, nem arqueologia, nem nada. Ele é a imagem e semelhança do povo. Ele é a imagem e semelhança, antes de ser dos semitas judaicos, por exemplo, o deus El, que a gente adora nas nossas canções, El Shaddai. Sim. El Shaddai. O deus El era um deus cananeu, casado com uma deusa chamada Acera. Aí o que os judeus fizeram? Tiraram a deusa Acera da jogada, mas ficaram com El. A própria palavra, designação de Elohim, vem de El. E na maioria das vezes o Elohim designa anjos, seres superiores de outras naturezas. Olha, a Bíblia, se você for olhar com acurácia, sem medo histórico, intelectual e acadêmico e filológico e histórico de chegar aonde as coisas estavam, você vai encontrar um outro livro.
Vejam bem, ele fala de ignorância, ele está sendo ignorante. Claro que os escritores bíblicos usaram as palavras que eram usadas da época. A palavra El é Deus. Era usada para as deusas, mas El Shaddai não. É claro que a palavra Elohim significa deuses. Era usado para demônios, era usado para deuses, mas também era usada para Deus, na sua pluralidade, pelo contexto. Ele não sabe isso. Não é possível isso, ou então é muita desonestidade. É claro, como também a palavra ruios, em grego, que era usada para ruiotheu, que é o filho de Deus. Ruios é usada para qualquer filho de intimidade, mas ruiotheu era usada para Jesus Cristo, filho de Deus. Então, essa ideia dele pegar a palavra El e dizer que era um Deus semita e não o Deus do Velho Testamento, minha gente, isso é burrice. Isso é de alguém que realmente é leigo. Como alguém pode dar ouvido a essa pessoa? Os crentes nunca leram, nem querem ler, e os pastores não querem nem saber, porque esse pacotão que está aí é ultra conveniente para manter todo mundo sob controle. Vocês estão percebendo, então, que o objetivo dele é eliminar o Velho Testamento. Principalmente os textos que falam contra o homossexualismo, que vai contra as ações do filho dele, que ele quer, então, proteger. Então, o que ele faz? Ele tenta minar o Velho Testamento e as cartas de Paulo. Vamos dar continuidade. Aí quando qualquer um que saiba disso, e no meu caso, quando eu digo isso, eu viro herege por estar dizendo a sequência da verdade cronológica de como as coisas mudaram. Então, na realidade, a única coisa que vincula Jesus ao Velho Testamento é a genealogia. Minha gente, como uma pessoa que diz que estuda e fala uma coisa dessa? Como eu falei para vocês, ele não fez seminário, não fez uma faculdade teológica, então ele é um autodidata. Uma pessoa que não estuda numa universidade teológica, ele não tem noção, então ele vai lendo e fica assim uma coxa de retalhos. Como ele afirma que o que vincula Jesus ao Velho Testamento é somente a genealogia, ele nunca leu o livro de Mateus, ele nunca leu o Evangelho de João, quando Jesus diz, examinai as Escrituras. Jesus está falando do Velho Testamento, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele nunca viu na transfiguração de Jesus que apareceram Elias e Moisés representando as Escrituras. Elias e Moisés, ali está a autenticação de todo o Velho Testamento. Ele nunca viu, ele nunca leu o que Jesus disse lá em Lucas 24, quando os dois discípulos no caminho de Emaús, onde diz o texto que Jesus, expondo as Escrituras, expondo o texto do Velho Testamento, os profetas, expondo para eles, falava acerca da sua morte e ressurreição. Ele nunca leu isso em Lucas? Ou então ele é desonesto. Então uma pessoa diz que o que vincula Jesus é somente a genealogia, e aí ele está dizendo que na genealogia de Jesus há somente canalhas. E olha a vida dele. Nós somos essas pessoas da genealogia, Caio Fábio. A nossa natureza. Nós somos essas pessoas. Não são somente eles, porque eles são pessoas que foram alcançadas pela graça. Que você precisa ser alcançado pela graça, porque você apostatou da fé. De Jesus que vem do Velho Testamento. Agora, uma genealogia perversa,
porque eu não queria ter aquela genealogia de Jesus, só tem que praticaram genocídios que parece com os heróis do Antigo Testamento, que eles veneram. Tem um outro que a quem vocês devem seguir e obedecer em tudo, porque o que eu estou dando aqui para vocês, queiram conhecer, não saibam coisa alguma. Então, o maior problema que a gente tem hoje é a Bíblia ser colocada para ser considerada como um livro inerrante, que não é corrigido nem pelas práticas de Jesus e que gera uma igreja esquizofrênica. Porque se você aceitar os pressupostos do Pentateuco e de Moisés e quiser conciliar isso com Jesus, só se tornando um ente esquizofrênico. Notem e percebam que ele não conhece absolutamente nada de teologia bíblica. É claro que o Jesus, no Sermão da Montanha, ele autenticou o Velho Testamento, autenticou a lei de Moisés. O problema é que ele não sabe, pelo menos ele não tem consciência, que as leis de Moisés incluíam leis morais, civis e cerimoniais. Essas leis civis, que era realmente somente para Israel, elas não são mais necessárias desde quando Jesus veio, porque Jesus ele trouxe uma universalidade da igreja, do seu povo. Ele disse à mulher samaritana: mulher, chegou a hora, chegará a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não será nem nesse monte Gerazim, nem em Jerusalém. Ele precisa saber também que as leis morais, elas continuam, as leis morais, as leis que foram manifestadas no Velho Testamento morais, ou as leis, ou aquilo que manifesta uma lei moral no Velho Testamento, continuam, e Jesus deixou claro sobre isso. Jesus deixou claro sobre isso. Jesus, ele mesmo começa o Sermão da Montanha e diz que nenhum i passará da lei. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir, ele veio para manifestar. Agora, claro que precisa ser bem interpretado o Velho Testamento de acordo com o Novo Testamento. Mas o objetivo de Caio Fábio é exatamente desqualificar a palavra de Deus para que ele e o seu filho fiquem tranquilos sobre o homossexualismo. E o relativismo dele, a ideologia libertina dele, trazendo para a Bíblia, que ele admite que a Bíblia tem erros. Mas se a Bíblia tem erros, então é completamente nula. Porque quem é que vai dizer onde está o correto na Bíblia? É ele. Então é necessário, o próprio o apóstolo Paulo diz que Deus inspirou, inspirou a sua palavra. A palavra de Deus é inspirada por Deus, soprada por Deus. Homens santos que escreveram inspirados por Deus. Então Caio Fábio, ele abandonou completamente a fé, tenta minar o Velho Testamento, diz que Deus não existe, mas Deus que é totalmente algo ignorante, que não sabe nem o que os gregos, não sabe o que os gregos tinham como noção. Como eu falei, a língua grega, o verbo existir é o mesmo verbo eimi, que é o verbo ser. Tanto é que está escrito tanto no Novo Testamento, em Hebreus 11:6, como na Septuaginta, Salmo 14, verso 1 e 2, onde diz o sensato no seu coração: não há Deus, não existe Deus. É o verbo eimi, estim, na terceira pessoa do singular. Então, eu queria dar um alerta a todos que ouvem Caio Fábio, porque ele é apostador da fé.